Fala, meu time, professor Lira aqui para fazer uma análise técnico-jurídica acerca da ação direta de inconstitucionalidade que foi proposta ali perante o Supremo Tribunal Federal, que requer a ampla concorrência no concurso da Polícia Penal do Estado de Goiás, ou seja, requer uma lista única. Esse é o pedido principal desta ação direta de inconstitucionalidade que está para o senhor ministro Alexandre de Moraes julgá-la, ok? E aí recebi diversos questionamentos junto com o doutor Renan Freitas. Nós vamos fazer esta live aqui para tratar acerca desse tema. E, por favor, já te peço de plano, mantenha o respeito. Por gentileza, é o mínimo, tá, senhores? Então, evitar xingamento, evitar, fulano é isso, fulano é aquilo. Vamos manter aqui a cordialidade e urbanidade entre todos, um mínimo de civilidade, ok? Uma análise desse tema polêmico sim, né? Sem sombra de dúvidas, divide opiniões e a gente vai tratar sobre isso aqui. Aí o doutor entrou aí, agora sim. Tudo bem, doutor? Seja bem-vindo à live. Oi, William, como é que está? Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus, firme e forte aqui, mais um dia na labuta aí, né? Junto com os concurseiros, acho que todos temos o mesmo propósito no final, né? Ajudar os concurseiros aí de todo o Brasil. Perfeito. Estava só arrumando aqui a câmera porque quebrou meu pezinho aqui, mas tá tudo bem. Tranquilo. E eu tava analisando a DIN e eu tenho uma coisa para comentar já inicialmente. Se o senhor fosse o advogado do Partido dos Trabalhadores, essa petição seria bem melhor, viu, doutor? A gente não tem que criticar, na verdade, independente de gostar de política ou não, nós temos que aplaudir aqui a iniciativa do PT, que foi o único partido que se disponibilizou a fazer essa DIN, já tinha feito no concurso da Polícia Militar do Distrito Federal. Então, sem fazer discussões políticas, nós temos que parabenizar a iniciativa. Agora, na parte técnica, sem estarmos aqui falando mal do trabalho alheio, realmente a ação ela poderia ter ficado melhor, poderia ter utilizado alguns fundamentos a mais. E um dos aspectos que, inclusive, nós vamos conversar aqui, eu estava conversando contigo antes no WhatsApp, é de que me parece que houve aqui o esquecimento de fixação de um percentual como ação afirmativa. Então, se a gente for verificar lá nos pedidos liminares e nos próprios pedidos de mérito, não houve, como nós tivemos em outros concursos, pedindo que a lei fosse interpretada conforme a Constituição. Não foi isso. Foi pedido a inconstitucionalidade material dos artigos da lei. Então, o que é a diferença, William? Tu dá aula aí, tá fazendo sempre concurso público, também tem muitos seguidores. Qual é a diferença que nós temos aqui? Tá? A diferença é o seguinte, quando eu peço uma interpretação conforme a Constituição, não vou ter redução de texto, mas eu vou ter uma interpretação daquela lei. E a lei permanece vigente, pelo menos o artigo daquela lei. Quando eu tenho simplesmente o pedido para declarar inconstitucional, o Supremo vai declarar o artigo inteiro inconstitucional. Ele não vai segurar uma parte derivada. Ele vai se limitar a declarar que aquele artigo é inconstitucional. É porque hoje nós temos a possibilidade de dar interpretação conforme a Constituição, mas eu não tenho como declarar parcialmente inconstitucional um artigo. Isso é vedação. Uma vez até podia. Até o próprio veto do presidente, isso é mais profundo no direito constitucional, não está bem dentro do que nós vamos discutir, mas até no próprio veto do presidente, ele não pode vetar parcial, porque aí a parte que sobra do artigo, ela fica perdida. Então, nesta ação, nós não temos um pedido para interpretação conforme a Constituição, no sentido de que os 20% previstos na lei de Goiás era uma ação afirmativa. Nós não temos esse pedido. Qual é o pedido que nós temos? Declarar a inconstitucionalidade material daquele artigo da lei. Se eu declaro aquele artigo inconstitucional, a partir disso, eu não tenho nenhum percentual de vagas reservado às mulheres. E aí, eu até posso deixar tu comentar um pouco a respeito disso, que é o que já aconteceu em outro concurso. No final, aquilo que era para ajudar pode acabar prejudicando algumas mulheres. Eu acho que tu tens até um exemplo prático aí para contar para a galera. Sim. Aconteceu o que aconteceu no concurso do CFO, da Polícia Militar do Mato Grosso, qual inclusive eu estou aprovado neste concurso aí, aguardando nomeação. Inicialmente, né, o concurso
teve a limitação das vagas para as mulheres, 10% das vagas, concurso da Polícia Militar, era o padrão, né, na maioria das polícias militares dos estados do Brasil. E aí houve aquela, então, ação direta de inconstitucionalidade no Supremo e que derrubou, então, né, ali esta limitação de 10% das vagas dentro dos concursos da Polícia Militar. E aí foi para a Polícia Militar do Rio de Janeiro, Polícia Militar de Minas, Polícia Militar de Goiás, que o concurso, inclusive, já havia sido homologado, assim como também na Polícia Militar do Mato Grosso, que o concurso também já havia sido homologado. E o que aconteceu no Mato Grosso? As notas das mulheres, nesse concurso específico, né, quando derrubou a porcentagem de 10%, não tinha sequer 10% das mulheres ali aptas, né? E aí algumas, como o concurso já tinha sido homologado no final, o que aconteceu? Algumas mulheres perderam posições quando fez a lista única de classificação. Então, quando não há esta política afirmativa que o doutor Renan está se referindo, é no sentido de reservar pelo menos 20% das vagas para as mulheres. E é o que seria o pedido de interpretação conforme. E não a declaração da inconstitucionalidade do artigo, porque isso faz toda a diferença. Quando reserva ao menos 20% das vagas, aí sim não tem como a mulher ser prejudicada em relação a isso. Porque aí é, no mínimo, 20% das vagas para as mulheres. No mínimo. Exatamente. E aí é importante nós discutirmos algumas coisas aqui, algumas questões, porque veja, eu já vi um vídeo no teu Instagram, quem não assistiu depois da live pode assistir quando o professor Lira fez um comentário sobre a ação popular que eu ingressei, e é muito importante que todo mundo entenda, principalmente os homens, que a ação popular, a que eu represento, ela foi ajuizada no dia 5 de julho de 2024. 5 de julho de 2024. Então, ela foi ajuizada antes de iniciar o período de inscrições. O edital foi publicado, já se entrou com essa ação para discutir essa discriminação contra as mulheres. Então, não é entrou com a ação depois que as mulheres reprovaram na prova objetiva e não conseguiram vaga. Não, já foi impugnado o edital assim que ele foi publicado, antes de iniciar o período de inscrição. O que nós tivemos foi, por uma grave infelicidade, que o juiz sentou em cima do processo. Ele ficou quase 2 meses para negar a liminar. Quando ele negou a liminar, obviamente, nós já tínhamos ali a prova objetiva. E aí foi feito um recurso para o tribunal. Esse recurso aí caiu com um caiado. Nós temos um desembargador caiado. E ele negou a liminar, a meu ver, sem nenhum fundamento. Eu tive a oportunidade de conversar com ele, de despachar com ele depois que ele negou. E até uma coisa bem engraçada, veja. Eu tinha um despacho, nós chamamos de despacho, que era uma conversa agendada com ele. Eu pedi para ele não decidir antes de falar comigo. Ele agendou segunda-feira, 10 horas da manhã, para falar comigo. Na sexta-feira, à noite, ele negou a liminar. Na sexta-feira anterior, sabendo que tinha uma conversa comigo na segunda. Na segunda, ele já tinha indeferido, eu já tinha lido as razões dele. Aí eu aproveitei para mostrar para ele que os fundamentos que ele utilizou não eram razoáveis nem adequados. E, inclusive, conversei com ele sobre decisões do tribunal que tinham sido revertidas no Supremo com relação à polícia. E fiz a correlação. Tem muita gente aí, a gente pode conversar sobre isso depois, que vai falar, não, mas não é igual na PM, porque a encarceração masculinos é muito mal. A gente vai chegar lá. A questão aqui é jurídica, não é fática. Tem pessoas que às vezes, porque tu não sabe como funciona num presídio. Pessoal, primeiro que eu sei como funciona. Mas o ponto não é esse. Veja, a Constituição, Lira, ela diz que o salário mínimo ele é para dar a dignidade para a família, prover o sustento, educação, lazer, etc e tal. Na realidade, dá para fazer isso com o salário mínimo? Claro que não. Se for então, o mundo do direito, né? Então, o mundo do direito é um mundo fictício. Se nós estivéssemos discutindo no judiciário como deve ser, não precisava de lei, não precisava de garantia constitucional. Se nós estivéssemos que discutir no judiciário como deve ser. O judiciário, muitas vezes, ele julga não como deve ser, mas como a lei manda fazer, como a Constituição manda fazer, pouco importando os nossos sentimentos pessoais. É claro que as cortes superiores hoje, elas estão bem saidinhas, elas estão fazendo o que elas querem fazer e desrespeitando a lei e a Constituição. Mas a nossa discussão hoje não é a respeito disso, tá? A discussão não é a respeito disso. Então, só para finalizar,
essa iniciação que eu fiz, a ação foi protocolada em 5 de julho. Não foi protocolada depois, foi muito antes. Obviamente que dentro de uma ação popular, para quem não entende, nós não temos como provocar diretamente o Supremo Tribunal Federal. Não dá para fazer isso. Nós podemos chegar no Supremo, é verdade, mas não diretamente. Nós tivemos oportunidade de conversar, pelo menos eu tive oportunidade de conversar com algumas pessoas. Algumas dessas pessoas criaram comissões, depois saíram, não apareceram mais, etc e tal. Mas eu fiquei sabendo que uma dessas pessoas com quem eu conversei conseguiu mover alguns pauzinhos, conversou com outra pessoa que moveu outros pauzinhos e chegou-se ao Partido dos Trabalhadores, que já tinha ingressado com a ação da PMDF e aí ingressou com essa ação. E agora nós podemos conversar a respeito da ação do Partido dos Trabalhadores. Perfeito. E aí eu faço um questionamento jurídico para o senhor, doutor. Até vai ao encontro do que perguntaram aqui no chat, aí vai subindo as conversas, não dá para a gente ver. Caso você tenha alguma pergunta, por gentileza, pessoal, mande aí na caixinha de perguntas que está aí no aviãozinho para você enviar, compartilhar com o colega. Ao lado tem a caixinha de perguntas. Manda aí que a gente vai responder as principais perguntas jurídicas, tá? Por favor, mantenha o respeito aqui na live, como eu disse anteriormente. A minha pergunta para o senhor, doutor, é nesse sentido aqui dessa garota, ela mandou aqui. É possível um aditamento da ADIM? Ou é possível que haja uma decisão que a gente chama de ultrapetita, né? Fora da petição, para ser, sim, uma política afirmativa de ao menos 20%? É possível que o Alexandre de Moraes decida nesse sentido? Como regra processual, eu consigo aditar ou emendar a inicial, que é o nome técnico, até a citação e intimação da outra parte. Então, enquanto a outra parte não foi citada e intimada, eu poderia fazer isso. Eu mais cedo aqui, vou até confirmar nesse exato momento, aqui eu estou com o processo aberto no STF, eu olhei mais cedo aqui, mas vamos garantir que às vezes a coisa ela anda muito rápido, né? Então, estou achando aqui a DI 7724, ó, pela última movimentação que eu tenho aqui dos andamentos, o que aconteceu? O processo foi protocolado em 1/10, ele foi distribuído em 2/10 ao ministro Alexandre de Moraes, e ele está concluso ao relator. Então, quer dizer, o Alexandre de Moraes não fez nada ainda no processo, não mandou citar outra parte, não decidiu sobre liminar, não fez nada. Pela regra geral processual, poderia sim ser feita uma emenda essencial. Eu posso alterar os pedidos, etc., até que a outra parte seja intimada para se manifestar. Então, era possível ou é possível ainda? Eu entendo que sim. É possível. Falando Tá? hoje, Então, neste possível. momento, Hoje, dia 3 de nesse outubro. exato momento que eu estou olhando aqui. Não tem nenhuma decisão, a outra parte não foi citada, não foi intimada. Para o pessoal que está preocupado, eu já vou me estender aqui para a gente ser mais objetivo. Quanto tempo isso vai demorar? Boa. Eu separei 2 outras ADIs para que você possa ter um exemplo. Eu vou usar minha colinha aqui porque são datas. A ADI que nós vamos comentar depois, muito importante, a ADI 7.480 do Sergipe. Boa. Essa foi do Alexandre de Moraes. A petição foi protocolada em 11 de outubro de 2023, então quase um ano atrás. Ela foi apreciada por ele no dia 25 de outubro de 2023. Tá? Então ele levou esse prazo para pôr a mão no processo. Em Quando torno de ele 14 colocou a mão no dias. processo, 2 semanas. ele não decidiu eliminar, tá? Quando ele colocou a mão no processo, ele não decidiu. O que ele fez? Ele mandou intimar a Assembleia Legislativa para se defender, para apresentar esclarecimentos. E a decisão só foi dada 13 de maio de 2024. Então, veja, a inicial protocolada em 11 de outubro de 2023, o acórdão, a decisão final, 13 de maio de 2024. Nesse não teve liminar. Na Então foi DI, já de mérito, né? Uma decisão já julgando o mérito da ação. exatamente. Então, em 6 meses aproximadamente, isso se decidiu. É possível que seja o nosso caso mais ou menos essa coisa. Por quê? Porque nós temos aí um prazo de recesso do judiciário, né? De 20 de dezembro a 20 de janeiro, que foi exatamente o que aconteceu com o outro, protocolado em outubro. Então, eu imagino aí que talvez antes da metade do ano que vem, nós tenhamos um julgamento de mérito. Definitivo. Outra coisa que nós temos Para aqui. quem não sabe, é julgamento de mérito é o julgamento definitivo da ação, tá? Isso. Perfeito. O que nós temos? A outra que é paradigma. Essa teve liminar. A DI 7.481 do estado de Santa Catarina. Essa eu acompanhei bem de perto. A inicial foi protocolada no mesmo dia,
11 de outubro de 2023. Então, olha só, as duas foram protocoladas no mesmo dia. Essa caiu para Carmen Lúcia. Mas ela só foi botar a mão no processo 7 de novembro. Então, ela demorou bem mais que o Alexandre de Moraes para fazer alguma coisa. Quando ela botou a mão no processo, ela também não julgou. Ela mandou intimar a Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina. O que isso me demonstra aqui, Lira? Que a probabilidade de Alexandre de Moraes dar uma liminar aqui é mínima. Ah, peraí. O que tu tá me dizendo? Eu estou dizendo que antes de apreciar a liminar, ele vai mandar citar a Assembleia Legislativa de Goiás. Boa. Para que ela se defenda. Então, existe uma chance de dar uma liminar, claro, né? A gente não pode falar muito, tem que cuidar o que fala, mas ele pode fazer o que ele quiser. Exatamente. Literalmente. Mas, pelo que a gente viu das outras, pelo que nós vimos das outras, ele não vai decidir a liminar antes de a outra parte se manifestar. Eu estou usando 2 exemplos, mas nós temos aí, acho que são 11 ou 12 ADIs, nesse mesmo sentido. Todas elas aconteceu isso. Então, em Santa Catarina, nós tivemos uma liminar. Quando que essa liminar saiu? Olha só. Ação protocolada em 11 de outubro de 2023. A liminar para suspender o concurso aconteceu em 8 de janeiro de 2024. Então, protocolado em outubro, a liminar para suspender o concurso em 8 de janeiro de 2024. Então, uma liminar para suspender o concurso pode sair? Pode. Só que eu não acredito que vai ser o primeiro pronunciamento dele para suspender. Eu acredito que com o primeiro pronunciamento, ele vai determinar que a Assembleia Legislativa se defenda. Boa. Acho que essa parte ficou bem fácil. Ficou claro, doutor. Assim, para mim, agora que a minha opinião é longe da realidade, mas seria o mundo ideal para mim, é que o Alexandre de Moraes já debruçasse sobre o tema o quanto antes e já, inclusive, ou deferisse ou indeferisse a liminar logo sem suspender o concurso. Era o que o concurseiro queria. Era o que todo concurseiro acreditou queria. Que ele decidisse isso logo sem suspender o concurso. Mas isso é o mundo ideal. Vamos para o mundo da realidade. Realidade agora. O mundo da realidade é o que o doutor Renan acabou de dizer para vocês. Isso aqui é a verdade nua e crua. Por isso que eu sempre falo aos meus alunos, continue estudando. O jogo acaba só quando toma posse. E ainda assim, eu mesmo, por exemplo, tomei posse e continuo estudando para outros concursos. Então, não pare de estudar. Porque muita gente fica afoita, né, doutor? Os concurseiros ficam, realmente, mexe com o ânimo do concurseiro. Eu sou concurseiro, eu sei o que é isso. A gente fica, poxa vida, o custo passar num concurso, agora que eu acho que eu passei, acontece isso, e agora? Será que vai dar certo? Será que não vai? Então, realmente, é triste, é triste. Não é fácil. PMGO aconteceu algumas coisas também que, ao meu ver, foram tristes, no mínimo tristes, mas esse é o mundo real, senhores. O mundo real. E o Supremo Tribunal Federal, o Alexandre de Moraes, qualquer outro ministro, ele não está preocupado com o seu sentimento individual, próprio, você, concurseiro que está assistindo essa live, não. Ele analisa, faz uma análise técnico-jurídica, assim como o doutor Renan fez aqui agora. E o que você acha que, no presídio lá, eu já vi muita gente falando, a maioria das mulheres vai para o administrativo, depois que entra na polícia e tal. Cara, o Alexandre de Moraes, ele não tá olhando para isso, não. A verdade, o mundo fático é diferente do mundo jurídico, como o doutor Renan bem trouxe no início da live. E aí eu pergunto para você, doutor, é possível a concessão ou o indeferimento da liminar sem que haja a suspensão do concurso? Porque o pedido de agora foi subsidiário, né? Nós vamos falar de coisas bem técnicas. Eu vou tentar tirar o juridiquês e tentar me comunicar bem aqui com o público. Eu vou utilizar aqui como um exemplo a própria ADI 7481, né? A 7481, que foi a de Santa Catarina. Por que eu estou usando ela? Bom, porque na do Alexandre de Moraes ele não deu liminar. Então, vamos usar o exemplo de um ministro que deu, que foi a Carmen Lúcia. Nós tivemos outros ministros que deram, mas eu estou utilizando só esse aqui porque é o que eu quero usar. Na ADI, olha só, eu vou ler aqui o que disse a ministra Carmen Lúcia, porque lá na ADI de Santa Catarina foi feito o pedido para já aplicar essa norma no concurso andando. E ela disse o seguinte, ó, abro aspas aqui para a ministra Carmen Lúcia. Para o deferimento da medida cautelar na ação direta de inconstitucionalidade, é mister comprovar-se a presença concomitante dos requisitos da plausibilidade dos fundamentos e da
Ineficácia do julgado proferido ao final da ação. Eu vou bater nesse final. Tá? No final, vou bater aqui. Ineficácia do julgado proferido ao final da ação. Sabe o que a ministra Carmen Lúcia disse em Santa Catarina? Ela disse o seguinte aqui, ó. Esses requisitos não ficaram claramente comprovados na espécie pela altura da ação. E ela não deu a liminar para aplicar a concorrência à totalidade das vagas com o concurso andando. Tá, mas como assim? Tu disse que ela deu uma liminar. Sim, ela deu, calma aí. Ela não deu a liminar para que as mulheres concorressem à totalidade das vagas com o concurso andando. Mas ela disse o seguinte, olha só. Quanto ao pleito, abro aspas de novo. Quanto ao pleito de medida cautelar para determinar a suspensão do concurso, aí pulo o que ela falou, ela disse, os requisitos estão devidamente preenchidos. Nossa. Por que ela disse isso? O deferimento da medida cautelar, ó. Tô lendo aqui o que ela falou. O deferimento da medida cautelar pleiteada na ação de controle abstrato de constitucionalidade dá-se para que, se vier ser ela pela procedência da ação, seja o julgado dotado de eficácia plena. Sem esse deferimento, poder-se-ia ter por ineficaz o julgado pelo atingimento de efeitos produzidos pela lei ou ato normativo questionado. Simplifica, Renan, quero entender isso aqui, simplifica. Ela disse o seguinte, eu não vou mandar aplicar em liminar a totalidade das vagas, porque não tem nenhum risco, nenhum perigo, nenhum problema de eu fazer isso no final, no julgamento de mérito. Não é algo urgente, eu não preciso fazer isso agora. Agora, por outro lado, a suspensão do certame comporta acolhimento. Por que comporta acolhimento? Porque se eu não suspender o certame, vai acontecer o que aconteceu em Goiás. Eu vou ter atos jurídicos. Olha o que nós estamos tratando aqui, que é sobre a LINDB, as normas de introdução ao direito brasileiro. Tá? Porque a LINDB fala de ato jurídico perfeito, fala de interpretação da norma, de segurança jurídica. Então, eu teria aqui pessoas sobre a gente fala assim bem singelamente, tá na lei, se presume constitucional, por mais que a lei seja absurda. Tá na lei, se presume constitucional, ela é dotada de eficácia imediata. Tem que estar na lei, tem que cumprir. Não, mas é absurdo que tá ali. Não importa, enquanto não for declarada inconstitucional, ela tá valendo. Então, o que acontece é que a suspensão do certame, pelo menos na visão da Carmen Lúcia, eu acredito que o Alexandre de Moraes compartilha a mesma questão, como aqui tem expedito, né? Ela parece ser o mais provável. Por quê? Para evitar que pessoas venham tomar posse, voltar a sair. Imagina que a pessoa talvez fique aí. O nosso concurso não, porque ele está bem no início, né, William? Então ainda daria tempo aqui de julgar. Se nós tivéssemos um julgamento como foi, pelo menos o outro até maio, eu acredito que conseguiria evitar esses problemas. Mas, a gente já sabe que o Alexandre de Moraes faz o que ele quer, do jeito que ele quer, da forma como ele quer. Então, por mais que a minha análise seja técnica e se encaminhe para dizer que a probabilidade é que ele suspenda o certame e não que ele aplique de imediato ao concurso em andamento a totalidade das vagas às mulheres, né, a concorrência, a totalidade das vagas, existe um outro fundamento que eu preciso trazer por imparcialidade minha, por análise técnica jurídica. Eu comentei contigo isso no WhatsApp, tá? Eu não tenho como aqui no Instagram mostrar a tela para vocês. Mas, se tinha um relator que era ruim para as mulheres, este é o Alexandre de Moraes. Por que eu digo isso? Nós já temos outras decisões dele. Tá? Eu, inclusive, compartilhei ela contigo, depois pode jogar no grupo para o pessoal olhar. Na DI 7480 que eu comentei do Sergipe, o Alexandre de Moraes já tinha falado e antecipado que era possível a restrição de mulheres na Polícia Penal. Isso era a interpretação dele. Eu não sei se os outros ministros têm ou não têm essa interpretação. Não sei. Tá? Se eles têm esse tipo de interpretação. Mas eu vou ler para quem está acompanhando na live e entender o pensamento dele, e aí vou dizer o que eu entendo disso. Ele falou assim, ó, lá na DI 7480 do Sergipe. Ele disse aqui, ó, abro aspas, Alexandre de Moraes. É admissível que determinados concursos tenham vagas reservadas para homens
ou para mulheres, desde que exista uma real necessidade para o serviço público. As penitenciárias femininas, por exemplo, não poderiam ser compostas somente por pessoas do sexo masculino. O inverso também ocorrerá, se referindo à penitenciária masculina. Haverá uma série de circunstâncias que exigirão a atuação de uma mulher ou de um homem. Por exemplo, quando das revistas íntimas. Então, quer dizer, ele entende que é possível reservar. Agora vem um detalhe importante. Ele disse o seguinte, abro aspas de novo. A limitação legal deve estar respaldada em estudo técnico que demonstre a existência de circunstâncias específicas e que o agente público está submetido e que exigirão um comprometimento físico ou psicológico a justificar tal diferenciação. A previsão de limitação total ou parcial para acesso a determinado cargo público, civil ou militar, há de ser feita por lei e justificada diante de exigências intelectuais, fisiológicas ou psicológicas que possam comprometer a efetividade da atividade a ser desenvolvida. Se eu for analisar esse trecho do acórdão, estou analisando uma parte. Tem uma outra parte importante que eu vou analisar depois. Então, se eu for analisar esse trecho do acórdão, eu vou perceber que o Alexandre de Moraes não é contrário à limitação de mulheres no cargo de policial penal. Ele não é contrário. Ele entende que isso pode acontecer. Tá? Pode acontecer. Porém, ele próprio estabeleceu que isso tem que estar de acordo com a cabeça do indivíduo, de acordo com a vontade do legislador. Não. Ele próprio fixou que isso aqui deveria estar previsto em estudo técnico. Então, a questão aqui é, tem estudo técnico? Não tem estudo técnico? Essa é a questão. Eu acredito que sim, viu, doutor? Perfeito, vamos chegar lá. Calma aí. Segunda parte do trecho do acórdão. Temos assim, ó. Abro aspas de novo para o ministro Alexandre de Moraes. No caso, não há registro de justificativas fundadas em estudos técnicos quanto à exigência de que determinado cargo deva ser ocupado tão somente pelo gênero masculino. Não há estudos a embasar dificuldades operacionais ocasionadas pelo ingresso de mulheres nessa ou naquela atividade. Há tão somente o estabelecimento de uma limitação para acesso a determinados cargos às mulheres, com percentual definido, sem qualquer justificativa. Está-se diante, portanto, de um critério aleatório. Então, a questão aqui, se eu for confrontar as duas partes do acórdão, obviamente, né, é de que ele, o Alexandre de Moraes, não disse que tem que ser a totalidade para todo e qualquer cargo. A interpretação dele é que, por exemplo, na Polícia Penal, eu poderia ter uma restrição. Só que o percentual fixado teria que estar em cima de um estudo técnico. E aí, William, o povo que está aqui escutando, aí os homens dizendo, opa, ganhamos. As mulheres dizendo, opa, perdemos. Não, gente, não é assim, sabe por quê? Claro que não. Vamos supor que eu traga um estudo científico no processo, porque se isso existir, ele vai ter que ser levado ao processo. Sim. Se o Estado leva lá nas suas alegações, olha, tá aqui o estudo científico que eu fiz. 96% dos presos são homens. Esse é o meu estudo científico. Vai perder. Por que vai perder? Porque fizeram a mesma coisa na polícia. Isso não é estudo científico. Isso são dados. São só dados. A quantidade de presos homens é dados. Não é estudo científico. Estudo científico é o seguinte, William, olha, eu tô com a lei aberta aqui, ó, lei 14.237 de 2002. Se nós formos pegar, deixa eu só garantir aqui que eu tô com a lei certa, isso. Lá no anexo dela, eu vou ter as atividades de um policial penal. É isso que eu vou ter. Para quem não entende, a lei cria um cargo, e neste cargo a lei vai prever as descrições das atividades deste cargo. Ou seja, se lá na lei não diz que tu vai fazer X ou Y, tu não vai fazer. Senão tu tá usurpando a função de um outro servidor público.
Isso seria irregular, desvio de função. Inclusive, tem várias ações que, inclusive, eu já coloquei a respeito disso aí para a gente pedir diferença salarial, incorporação, etc e tal. A legislação diz assim, serviço na penitenciária masculina, revistar íntimo, revista íntima de masculino, e acabou. É isso que está lá? Não. A revista íntima é uma das inúmeras funções. Óbvio. Eu tive, inclusive, aqui eu estou comentando um caso particular, eu estou trabalhando na ação que nós, inclusive, tínhamos ganhado a liminar da Polícia Penal do Paraná. Lá eu tinha ganhado a liminar em ação popular. Para quem não sabe, no Paraná eu tinha conseguido na ação popular. Então, lá na Polícia Penal do Paraná, eu conversei com o desembargador Abraham, o nome dele é até bem chique, Abraham Lincoln, o nome dele. Conversei com ele nessa semana passada, e aí discutimos para ele mudar de posicionamento e tal. E ele assim, não, mas vai ter revista íntima. Assim, sim, doutor, mas o edital especificou quais vagas vão ser para revista íntima? Não, o edital não especificou, né? Se o edital não especificou, quer dizer que a pessoa que está ingressando, ela vai fazer todas as atividades de um policial penal. Correto, William? Claro. Eu não especifiquei, vai fazer todas as atividades. Se eu vou fazer todas as atividades e eu sou capaz de fazer 99% das atividades, mas eu não posso fazer 1%, que é a revista íntima do homem, por que eu não posso trabalhar numa penitenciária masculina? Sim, e a polícia penal não se resume tão somente a fazer visita íntima. É óbvio que a polícia penal ela é gigante, comporta aí, né, diversas atribuições, diversas atividades. É o que a gente fala. Na polícia tem lugar para todo mundo, né? O pessoal fala isso. Tem aquelas pessoas que têm perfil X, Y, Z. Enfim. Então, Para complementar, deixa eu aproveitar e falar aqui. Para complementar, a questão é a seguinte: dentro do quadro de funções que eu tenho, eu sei que eu estou usando essa porque é a que é mais comentada, principalmente pelo povo que não quer que seja derrubada essa sim, cláusula. é um Se eu exemplo, for né? observar só esse exemplo, pode ter outras atividades, mas se eu for observar só esse exemplo da revista íntima, veja o que eu quero te dizer. Cada vez que eu vou fazer uma abordagem policial, a revista também tem que ser feita pelo mesmo sexo. Homem, homem, mulher, mulher. Certo? Isso é o que nós temos hoje. O artigo, acho que é 244 ou 144 do Código de Processo Penal, fala, né, que se não houver retardamento para diligência, aí então faz a busca pessoal ali, pessoas do mesmo sexo. É nesse sentido. Isso. Então, olha só, o que acontece? Se eu posso fazer a busca em determinadas situações, eu questiono por que eu posso fazer essa busca? Porque o serviço pode ser realizado por aquela pessoa, independente do sexo. Dentro da penitenciária, vamos supor que for a questão da revista íntima. Não, mas vai constranger o preso uma outra mulher olhar ele pelado. Então, tudo bem, vamos admitir isso como incontroverso. E eu te questiono. Será que todos os policiais penais masculinos fazem revista íntima? Ou é uma parcela deles que é alocado nessas funções? E outra parcela é alocada, por exemplo, em outras funções, como escolta de preso, como serviços administrativos. Porque se eu for olhar, tá, dentro da legislação, a descrição das atividades, quase todas dessas atividades aqui, tirando a revista íntima, pelo menos, podem ser exercidas por uma mulher. Claro. Tá? Então, Inclusive, se elas podem exercer a função, aí eu aplico de novo, olha só o que eu vou aplicar aqui. O próprio Alexandre de Moraes, eu guardei o melhor para o final. Dentro da decisão do Alexandre de Moraes, ele disse mais esse ponto aqui, olha só. Isso é importante, porque tem muita gente, eu até li alguns comentários aqui, passando aqui por cima, que, porque se tiver preso e não sei o quê, e a mulher não vai dar conta, e aí a gente tem que rir, né? Tem que rir, eu sei, não é desmerecendo a opinião de ninguém, mas muitas vezes as pessoas dão algumas opiniões por ignorância mesmo. E a gente vê que é ignorância, vê que é uma pessoa mais instruída, que não teve uma boa educação, talvez não teve uma boa criação familiar, porque eu acho que por mais forte que seja o homem, se 10 presos cair em cima do cara, ele não dá no couro. Então, a questão física não é 1 para 10, 1 para 5, 1 para 3. Seria no máximo
1 para 1. No máximo, seria 1 para 1. Se eu for olhar a questão de rebelião, por que o preso consegue fazer rebelião se então todo mundo no penitenciário é homem? O que aconteceu ali então? Então, a gente tem que analisar o que o próprio ministro Alexandre de Moraes fala. Tá? Ele fala assim, ó, olha só, abro aspas, na mesma ADI. Quanto ao aspecto físico, por sua vez, para certos cargos, será necessária a exigência de determinado nível de capacitação física, sempre a depender das atribuições a serem exercidas. Ser homem ou mulher, todavia, não desqualifica de antemão a pessoa para o acesso a qualquer cargo, emprego ou função nos âmbitos civis e militares. Há certames que exigirão a aptidão física dos candidatos, porque os respectivos cargos demandarão, em alguma medida, preparo específico para a atuação profissional. As carreiras da segurança pública, não há dúvida, em regra, demandarão dos seus agentes, homens ou mulheres, esforço físico acentuado. Os graus e limites definidos, todavia, deverão ser justificados para ambos os gêneros, diante da efetiva necessidade. Exige-se uma real justificativa e com adequado embasamento técnico. Caso contrário, haverá abuso, verdadeira arbitrariedade, que não se compatibiliza com o princípio da isonomia. Então, na própria decisão do ministro Alexandre de Moraes, ele especifica que é o seguinte, olha, algumas carreiras vão exigir determinado preparo físico, e eu não discordo disso. Só que ser homem ou mulher não desqualifica o indivíduo apenas porque é homem ou é mulher. Eu tive a oportunidade de gravar um podcast faz umas 2 semanas, no qual eu falei muito sobre esse aspecto, e ali eu tive condições de explicar bastante qual é a minha opinião, qual é o entendimento jurídico a respeito disso. Hoje não vai dar tempo de fazer. Mas só para antecipar, eu não quero saber o sexo do indivíduo. Eu quero saber se ele dá conta do trabalho. Tá, mas ele não deu conta do trabalho. Exonera. Por que está exonerando? Porque não passou no estágio probatório. Por que não passou no estágio probatório? Porque não se adaptou à função, não consegue realizar a atividade. Isso, agora, doutor, isso é possível inclusive no curso de formação policial. Exatamente. Porque, veja assim, William, só para simplificar o argumento que eu já utilizei lá nessa entrevista que eu dei lá no DP Podcast. Veja comigo. Se eu colocar alguém, homem, masculino, 55 quilos, o cara passou no TAF porque ele tem 55 quilos, ele consegue fazer tudo. Um homem franzino, 55 quilos, sem musculatura, mas ele passou no TAF, passou em todas as atividades. Ele vai ser um policial penal, mesmo não conseguindo bater de frente com a média da população carcerária, porque ele é homem. Então, o aspecto aqui é, ele entrou porque era homem, ainda que não fosse capaz, digamos assim, de enfrentar um meliante no 1 a 1. Tá, mas a mulher que talvez tenha um preparo físico melhor do que ele, talvez até uma mulher que tivesse mais força do que ele. Nós estamos usando um exemplo bem crítico, tá? Não estou usando o geralzão, não. Ela não entraria. Por que ela não entraria mesmo tendo mais força? Porque ela é mulher. E é isso que o ministro Alexandre de Moraes criticou e disse que era inconstitucional. Fazer uma barreira apenas pelo sexo. Agora, se a administração quiser subir o nível do TAF, olha o que eu estou dizendo. Se ela quiser subir o nível do TAF, não há impedimento constitucional para isso. Desde que esse nível do TAF, como disse o ministro Alexandre de Moraes, ele tivesse justificativa plausível. Vou te dar um exemplo. Se eu tiver que fazer um curso para fuzileiro naval, Sim. Eu vou exigir, em teoria, mais do que um policial militar e mais do que alguém que vai entrar numa polícia penal. Eu também vou exigir mais da mulher. Mais do que eu exigiria nesses concursos que eu citei. Se ela não atinge, ela não entra. Se eu for fazer dentro da própria corporação uma força de elite, eu também vou exigir mais. É justificado de acordo com a atribuição daquele cargo. Se a pessoa não atinge, ela está fora. Então, constitucionalmente, para o ministro Alexandre de Moraes, se quiser a Polícia Penal de Goiás aumentar o índice do TAF, ele pode fazer isso. Tá? Ele pode fazer. Agora, para que nós possamos chegar em algum lugar aqui e concluir, a legislação penal, a LEP, ela não proíbe que o homem trabalhe em presídio feminino. Quem fala isso, de novo,
mal instruído e ignorante no sentido de que não tem entendimento jurídico. Não é possível no Brasil uma interpretação extensiva da lei, porque isso violaria o artigo 5º, inciso 2º da Constituição, que é o princípio da reserva legal. Então, quando eu faço uma interpretação extensiva da lei, eu estou criando uma lei. Eu estou abarcando situações jurídicas que não estão previstas na lei. Então, a LEP, ela fala o seguinte, que as penitenciárias femininas terão para o serviço interno mulheres. Só que ela abre uma exceção para serviço técnico especializado, no qual os homens podem ingressar. Então, veja comigo, William. Talvez se eu tiver um médico, eu estou criando uma situação aqui. Talvez se eu tiver um médico, que é um serviço técnico especializado, é ele que vai estar lá fazendo talvez o preventivo das mulheradas. Que é, digamos assim, pior do que uma revista íntima. Mas é homem. Claro, sim, com certeza. Então, isso é possível. Isso já acontece na prática. Agora, por ausência de previsão legal, estamos falando de novo do princípio da reserva legal. A LEP não proíbe que mulher trabalhe em penitenciária masculina. Então, aquilo que a lei não fala, eu não posso interpretar extensivamente, senão eu estou violando o princípio da reserva legal. E para quem não entende, veja, Departamento Penitenciário Federal, Polícia Penal da Bahia, acho que a do Ceará também. DF também. Nós não temos limitação. Então, a questão aqui é o seguinte. Se nós não temos limitações para mulheres nesses locais, então como é que o sistema deles funciona? Eu faço um outro confronto. Se a população carcerária é majoritariamente masculina, e eu não estou negando esse fato, por que em determinado estado é 10%, é 20%? De onde sai esse critério do percentual de mulheres? Este critério, como diz o ministro Alexandre de Moraes, ele é aleatório. Então, se eu dissesse o seguinte, olha o que eu vou dizer. Considerando a quantidade de homens que eu tenho encarcerados, eu preciso, isso que eu estou dizendo, seria eu fazendo a defesa do próprio estado de Goiás, contrário à DI. Então, advogando aqui, advogado do diabo. Eu diria o seguinte, olha, eu preciso de pelo menos 3.000 policiais masculinos, policiais penais, porque este é o número que eu preciso, com escala de férias, etc e tal, de pessoas que fazem a revista masculina. É isso que eu preciso, tá? Esses 3.000 homens aqui. Justificadamente, desculpe, eu teria que pelo menos 3.000 teriam que ser masculinos. Então, numa coisa muito improvável, porque nós temos outros concursos para analisar, vamos supor que 90% de todo mundo que passasse nesse concurso de agora fosse mulher. E aí eu tivesse que entrar com 90% das vagas de mulher. Aí o Estado pode dizer, não, mas eu não posso pegar 90% de mulher, porque eu tô com falta de policiais masculinos para fazer alguns trabalhos que só um homem pode fazer. Aí eu teria uma justificativa plausível para impedir o ingresso de algumas mulheres. Só que veja, essa justificativa, por mais que alguns sustentem que exista, ela não é anterior à prática do ato. O edital não disse para quais funções está contratando. Ele está contratando para um cargo único. Existe um cargo único, não existe o cargo de mulher e cargo de homem. Existe um cargo único. Então, na medida em que você está contratando e não tem uma justificativa de onde eu vou alocar cada um, eu tenho um problema. Qual o problema? A ausência de um estudo técnico e de uma motivação congruente com a discriminação realizada. Veja o que eu quero te dizer. Se eu liberar a totalidade das vagas, e esta totalidade das vagas tiver que ser preenchida por mulheres, eu poderia ter um problema? Digamos que poderia ter um problema. Aí o Estado apontaria, não, mas eu não posso ter 100% das mulheres. Mas eu não acredito que isso vai acontecer. Isso não acontece. Agora, vamos trabalhar com algo mais plausível, algo mais real. Sim. Vamos supor que eu derrube essa cláusula de 20% e que entre 35% de mulheres. Aí eu questiono. 35% de mulheres. O restante todo de homens. Eles não vão dar conta de fazer a parte de revista íntima e serviços que as mulheres não podem fazer? Eu não tenho outros locais para colocar as mulheres? Me parece, eu estou só fazendo uma análise. Sim, uma pergunta. Me parece que o Estado nem vai ser capaz de provar isso. Isso é só uma opinião minha. Acho que o Estado não vai ser capaz de provar que se entrar 35% de mulheres, por exemplo, que ele não conseguiria prestar o serviço. Não acredito que ele seja capaz de provar isso. Eu acredito justamente, inclusive, no contrário, porque
nós temos atualmente, sem demagogia, não é porque eu sou do estado de Goiás, não, mas a melhor polícia penal do Brasil, no meu ponto de vista, é a polícia penal do estado de Goiás, é a polícia penal goiana. Agora, polícia penal federal, nós não temos registro, óbvio que a realidade é outra, os presos são outros, enfim, mas dentro do Departamento Penitenciário Nacional, Polícia Penal Federal, nós não temos registro sequer de fuga. Não temos registro de uso de aparelho telefônico dentro do presídio. E lá é ampla concorrência, lista única. Primeiro ponto. Segundo, Polícia Penal do DF, que também é uma das melhores do Brasil. É também lista única. Então, respondendo a sua pergunta, doutor, se eventualmente entrasse 35% das mulheres neste concurso, acredito eu, que não prejudicaria o Estado nesse sentido. E muito menos o Estado conseguiria provar que isso iria prejudicá-lo. É o meu ponto de vista, né? É a minha opinião. Espero que o pessoal respeite aí. Agora, em relação justamente, né? Eu tô vendo aqui vários comentários, aí a gente vai se perdendo, são muita Se tu quiser ler algum comentário, me surgiu na cabeça aqui, eu sou bastante estudioso, tu sabe disso, Sim. e eu não sou apenas advogado, eu gosto de estudar e estudo precedentes, inclusive, de fora do Brasil. Eu estudei, acho que faz uma questão de uns 15 dias aí, eu estava trabalhando na próxima edição do livro, já na quarta edição, Não lembrei aqui. e eu encontrei um precedente do Tribunal Superior do Canadá. Lá no Canadá, nos anos 80, eles estavam discutindo esse tipo de situação que nós estamos vivendo hoje. Se eu não me engano, o caso era Meiorim, era o sobrenome da moça. Tá? Uhum. Caso da bombeira militar, bombeira civil lá, não tem bombeiro militar, Meiorim. E o tribunal canadense criou a questão de uma discriminação indireta, na qual o Estado não tinha intenção de discriminar, mas acabava discriminando. Que me parece é o que acontece aqui. Por quê? Eu não acredito que o Estado tenha a intenção de discriminar as mulheres. Mas mesmo sem intenção, ele acaba discriminando. Porque, veja, doutor, na prática... Oi. Só um parênteses. Inclusive, eu estava conversando com um policial penal, amigo meu, inclusive faz parte da cúpula da Polícia Penal. E ele me disse assim, Lira, você está usando o termo discriminação de 20% das vagas. O termo correto não seria reserva de 20% das vagas? Ele me questionou isso. Que o termo correto seria reservar 20% das vagas, porque, inclusive, pode ser o caso, estou falando porque é uma possibilidade real, de não ter 20% de mulheres, se fazer a lista única, aptas aí a continuar e ser aprovada nas demais etapas. Então, acho que a intenção era a reserva das vagas, a intenção do Estado. Era nesse sentido. Não, mas aí é onde a gente conversou lá no início, não sei se tu vai deixar essa live salva, a ideia era que essa ação direta de inconstitucionalidade 7724 pedisse uma interpretação conforme a Constituição para que aquele 20% fosse interpretado como uma espécie de ação afirmativa. Mas não se pediu isso. O que se pediu simplesmente é para declarar a inconstitucionalidade. Então, a partir do julgamento, como tu bem disse, é provável que esta reserva de 20% não vai mais ser reserva de nada. E aí, obviamente, as mulheres podem ficar com 1%, 2%, até com nada, até com nenhuma vaga, tá? Mas veja, eu estava falando do caso Meiorim, do Tribunal Canadense, porque lá se cunhou esse termo de uma discriminação indireta. Por quê? Porque o Estado não tinha intenção de discriminar, mas acabou discriminando. E eu vejo isso, por exemplo, que tem vários comentários, não dá pra gente prestar atenção em um só, né? Mas, assim, pelos comentários que eu tô vendo aqui, a gente verifica que, eu tenho, não vou dizer certeza, mas eu tenho uma boa fé de interpretar que pelo menos a maior parte das pessoas que estão aqui criticando, ou falando algumas coisas meio grosseiras aqui que a gente tá vendo, que elas também estão praticando uma discriminação indireta. Porque Exatamente. Eu sei que essa pessoa aqui, ela tem uma mulher, ela tem uma filha, ela tem uma amante, tem uma namorada, né? Uma mãe. Então, eu sei que ninguém quer discriminar diretamente, com algumas exceções. Mas isso é uma discriminação indireta, porque, veja, sempre que nós enfrentamos algum tipo de discussão, isso no próprio judiciário, por exemplo, nós tivemos a liminar negada pelo juiz e depois negada pelo próprio Tribunal de Goiás. E ele sabe o que aconteceu com o próprio Estado de Goiás no Supremo Tribunal Federal. Então, eu vejo argumentos assim, como eu disse mais cedo,
A mulher vai entrar lá na prisão, eu quero ver ela dar conta de 20 presos numa cela. Eu quero ver quem é o homem que dá conta de 20 presos numa cela. Ou então eu vejo argumentos assim, não, mas na polícia militar é diferente. Porque na polícia militar ela vai prender o cara. Ah, tá, então na polícia militar, quando o cara tá armado, quando o cara pode correr, pode usar alguma coisa contra o agente público, então lá eu vou presumir que a mulher dá conta de fazer um combate individual com ele. Mas depois que o cara tá adestrado dentro do presídio, enjaulado, sem arma, aí agora a mulher perdeu essa capacidade. Então tu começa a ver que alguns raciocínios, eles são realmente discriminatórios, ainda que de uma forma indireta. Porque, gente, não é difícil interpretar o seguinte: tem força, consegue fazer o trabalho? Consegue. Se mija em pé ou se mija sentado, não me importa. Eu quero saber se faz o trabalho. Se faz o trabalho, ótimo. Se não consegue fazer o trabalho, independente do sexo, cai fora. Tira, exonera. Tá, mas por que tá exonerando? Porque não é capaz de fazer o trabalho. Bom. Ah, mas vai entrar e vai fazer serviço administrativo e papapá. Pouco importa. A questão é o seguinte: quem está no comando, o gestor da coisa pública, ele tem que usar o que é melhor de cada um. Tu imagina, uma comparação um pouco esdrúxula, mas eu vou fazer. Tu imagina no caso da seleção, tu tem o Ronaldinho Gaúcho e tu escala ele no gol. Por que tu escalou o Ronaldinho Gaúcho no gol? Porque eu quero provar que ele não é um bom goleiro. E aí tu perde um excelente atacante. Então, quando a gente verifica a interpretação da maior parte das pessoas que estão afligidas, que com certeza são homens, eu quero ver ela brigar com o cara, eu quero ver... Tá, mas por que tu não usa essa pessoa naquilo que ela pode fazer melhor? Por que tu quer botar ela lá para fazer algo que supostamente ela não consegue fazer? Por que tu quer fazer isso? Tu quer fazer isso não porque tu quer o melhor pro serviço público, mas porque tu quer ferrar o parceiro, tu quer ferrar o coleguinha. Então, o próprio gestor da coisa pública, o diretor da penitenciária, enfim, recursos humanos, ele tem que aprender a utilizar os seus integrantes da corporação da melhor forma possível. Tu vai verificar que algumas pessoas entram com determinado tipo de formação. Ó, eu sou psicólogo, opa, move ele para esse lado aqui. Não, eu sou de TI, então move ele para esse lado aqui. Então, dentro da própria corporação, tu vai selecionar as pessoas de acordo com a adaptabilidade dela, de acordo com a função que ela pode exercer. Eu nunca vi uma pessoa que entra numa corporação e ela faz todos os trabalhos, todas as atividades que estão descritas na lei. Ela vai fazer uma parcela. Sim, sim. Então, me parece que há uma problemática muito grande aqui, de que talvez as pessoas não querem entender que o mundo mudou. Sim. O mundo é diferente. Sim. Ah, mas não vai dar conta. Gente, se chegar ao ponto de a coisa não funcionar, pode ter certeza que vai mudar. Pode ter certeza que vai mudar. Se chegar ao ponto de tu mostrar, olha, a pessoa ingressou e ela não conseguiu. Tu exonerou? Sim, exonerei. Tá resolvido. Vai deixar pessoas que podem. Agora, claro, agora, eu já cansei de ver, todo mundo deve ter visto isso aí. Eu já vi policiais militares que não têm condição. Tô falando da polícia militar agora. Que a gente vê que tá na rua, né? É mais fácil. Que não tem a mínima condição de estarem trabalhando na polícia militar. Mas os caras vão se aposentar ali. Por quê? Porque são homens? Então, porque ele é homem, ele não precisa estar com o corpo em dia. Não precisa estar em forma. Ele não precisa trabalhar bem. Então, a questão aqui não é nem que eu defendo as mulheres. Não é esse o ponto aqui. A questão que eu estou discutindo é, eu não sou alheio ao sistema real, ao mundo de fato, só que eu também não posso ser convencido sem argumentos sensatos. Eu não posso ser convencido sem um estudo científico claro. Eu sou o primeiro, não é a mudar de posição, porque a minha posição está bem definida. Eu sou o primeiro a concordar. Eu tenho que ter 2.000 agentes masculinos e não posso abrir mão disso. Ótimo, então vai lá e fixa na lei, não uma reserva para as mulheres, mas uma reserva para os homens. Fixa na lei que, de acordo com a malha penitenciária, olha a diferença. 50% das vagas em penitenciárias será de homens. Ah, mas por que isso? É discriminatório? Não, não é discriminatório. É uma reserva de vaga. Eu estou reservando um percentual das vagas aos homens e o restante compete em igualdade. Por quê? Porque eu preciso de 50% de homens. Então, veja, é possível fazer isso. E eu sou favorável a fazer isso. Descobre que tu precisa de um número percentual de homens, de acordo com a malha carcerária,
e reserva na lei um percentual de vagas. Tá resolvido o problema. Tá, mas aí as mulheres só competem a 50? Não, não é que as mulheres só competem a 50. É que eu preciso de pelo menos 50 de homens. Aí o resto compete em igualdade. Então é possível fazer isso. Por isso, para a gente, acho que está caminhando para o final, aqui já está quase 1 hora. Sim, sim. A questão não é o que eu sou a favor, o que eu sou contra. A live foi para esclarecer a possibilidade da ação. Tudo se encaminha aqui, como eu falei, para 2 possíveis decisões. Ou suspende o concurso para assegurar o resultado final do julgamento, evitando aqui a violação ao princípio da segurança jurídica, enfim. Né? Então, ou acontece isso, suspende o concurso, ou nem suspende o concurso, como aconteceu na DI 7480, e a gente vai aguardar o julgamento de mérito, muito provavelmente lá para o ano que vem, assim como foi na DI 7480. Tá? Então, essas são as 2 possibilidades, porque, como eu já disse, nós temos o entendimento do ministro Alexandre de Moraes, ele não é desfavorável, para quem entrou agora, ele não é desfavorável a reservar vagas, mas ele quer estudo técnico-científico, demonstrando o porquê que foi feito da forma que foi feito. Agora eu tenho um questionamento. Foi bom você citar isso, porque eu estava guardando esse questionamento aqui. Eu, por exemplo, eu trabalhei 5 anos no Tribunal de Justiça, né? E eu já vi casos em que o juiz muda o seu entendimento, muda o seu posicionamento. O mesmo juiz da mesma vara, no mesmo âmbito, ele muda o entendimento. É possível que, inclusive, o Alexandre de Moraes, então, mude o entendimento? Até porque nós sabemos que, do ponto de vista, como eu vou dizer, a ação foi interposta pelo Partido dos Trabalhadores. Então, veja, só possível? Sim, para responder a tua pergunta, olha só, porque esse é o importante de entender o juridiquês. Isso é importante. Nós tivemos discussões hoje relacionadas à Polícia Militar e Bombeiro Militar. Essas discussões nós já tivemos no Supremo. Para quem não entende nada, para quem está entrando no universo hoje, o Supremo, há 3 anos atrás, entendia que era constitucional limitar o ingresso da mulher nos cargos da Polícia Militar. Procura na jurisprudência. 3 anos atrás. Ele entendia que era constitucional. Nós tivemos o incremento do ministro Cristiano Zanin, do próprio Alexandre de Moraes, que não teve oportunidade de julgar isso aí antes, do Flávio Dino, e deixa eu ver, acho que foi do Cássio Nunes Marques e do André Mendonça. 5 ministros novos. Nós temos 11 ministros. 5 já é quase metade. Com a entrada desses ministros, eu lembro que o Cristiano Zanin foi o primeiro que apreciou a própria ação do DF, que era do Partido dos Trabalhadores, deu a liminar. Suspendeu o concurso. Então, a mudança de composição no Supremo Tribunal Federal reflete uma mudança de posicionamento de pessoas que tiveram uma vivência diferente e que trouxeram o seu entendimento para mudar o que aí estava. Foi essa mudança na composição da corte que mudou a discussão. Agora, o Supremo só discutiu polícia militar. Ele vai ter a primeira oportunidade, pelo menos que eu conheço, de discutir agora em caso de polícia penal. É a primeira oportunidade que eu conheço que o Supremo vai ter de discutir isso. Ele pode fazer um entendimento totalmente diferente do que ele fez para a polícia? É claro que pode. E eu já antecipei isso na DI 7480, onde o Alexandre de Moraes já trouxe o exemplo do serviço penitenciário, que poderia haver essa diferenciação. Então, é óbvio que a gente não sabe o que eles vão decidir. E que eles vão decidir o que eles bem quiserem. Então, se eles quiserem colocar que é inconstitucional e que as mulheres vão disputar todas as vagas, eles vão fazer isso. Se eles quiserem dizer que 20% tá ótimo e se contentem com isso e o resto deixa para os homens, vai ser isso que eles vão discutir. Só para que fique bem pronto o posicionamento, Lira. Nós tivemos a discussão no Supremo, bem recente agora, da altura mínima para a Guarda Municipal Civil. Ah, tá. E o Supremo... Só um parênteses aqui, eu vou pedir para os moderadores aqui da live remover esse Marcelo aqui da live em razão do comentário dele, tá? Totalmente desproporcional aqui o que a gente tá falando. Então, pronto, já tá removido da live. Pronto. Falou lá que mulher tem que fazer café, umas coisas que eu não concordo e eu não vou ser omisso. Eu vou ver e vou ficar calado. Tá certo, tem que agir. Então, para finalizar, o Supremo disse que a altura mínima para a Guarda Civil Municipal é constitucional. De qual
foi o lugar que eles tiraram isso? Qual foi o estudo científico? De onde eles tiraram isso? De lugar nenhum. Mas eles entenderam que era proporcional. O que eu quero dizer com isso? Às vezes o Supremo escolhe o que ele quer fazer e joga a conta na proporcionalidade. Joga a conta num princípio genérico. E nós vamos ter que engolir, porque esses caras mandam em nós. Essa é a realidade. Então, assim, para as mulheres, se o Supremo disser que na Polícia Penal é 20% e deu, muito provavelmente esse entendimento vai se estender para todas as outras polícias penais. E não tem o que fazer. Até Exato. que mude a composição da corte. Concordo. Talvez mais 20 anos, talvez mais 30. A gente não sabe. Sim. Então a questão é, o Supremo, muitas vezes, ele julga errado, decide errado, e nós somos obrigados a conviver com esse erro por anos, até que mude a composição e essa disputa chegue de novo no judiciário. Então, Perfeito. acho que a gente pode tirar algumas dúvidas se tiver, mas assim, sobre a ação, eu acho que já tirei todas as dúvidas possíveis, né? Excelente análise jurídica, doutor. Eu fico sempre impressionado desde, acho que uns 3, 4 anos, eu nem era polícia ainda, a gente fazia as lives, eu já admirava bastante o senhor, e hoje eu só continuo admirando, não pelo posicionamento X, Y, não, mas sim pela análise técnico-jurídica que o senhor faz em relação ao tema. Foi muito pertinente, trouxendo inclusive aí até entendimentos lá de outros países, né, para cá. Então, quem assistir essa live completa vai abrir bastante a visão. Os meus seguidores aqui serão completamente agraciados por estar aqui presente nessa live. Eu peço que você compartilhe essa live aí com o seu concurseiro amigo aí que fez o concurso da PPGO. Às vezes aquela pessoa que fica comentando besteira, às vezes até o que fica comentando aqui, né? Então, compartilhe essa live aí, por favor, porque a gente está aqui diante de, sinceramente, o cara no âmbito da advocacia em concurso público em cenário nacional. O cara, Dr. Renan Freitas, tá? E já tirando a dúvida aqui para a gente finalizar, o Vitor mandou assim, mestre, é possível suspender a data da entrega dos exames? Já fiz vários. Olha o que acontece. Caso haja suspensão do certame, Vitor, vai ser suspenso o concurso inteiro, inclusive a etapa avaliação médica. Então, eu tenho um grupo dos meus aprovados, né, da minha mentoria, e que eu passei o bizu para eles do momento certo e adequado a se realizar o exame médico. Eu falei, agora não é a hora. O que vocês têm que fazer agora? Continuar estudando e continuar a preparação para o TAF. Independentemente do desenrolar da ação. O momento agora é esse, continuar estudando e se preparar para o TAF. Após convocação, quando tiver convocação para avaliação médica, aí sim. Então, é o meu bizu aqui, tá bom, Vitor? Concorda, doutor? Eu vejo assim, ó, só para que vocês entendam, eu não vou começar uma nova live, mas existe uma questão já discutida em tema de repercussão geral pelo Supremo, que é o direito à indenização por gastos materiais em razão de falha do Estado ou da banca. Aqui, no nosso caso, não me parece que é falha. Por quê? Porque é uma lei, e a lei se presume verdadeira e ela tem que funcionar. Então, assim, eu seguiria o conselho do professor Lira, deixaria para fazer os exames quando chamassem, para não gastar dinheiro. Porque se eu eventualmente fosse buscar uma indenização do Estado pelo que eu gastei, talvez essa tese não fosse acolhida pelo judiciário, porque diria o seguinte, não, mas a administração não fez nada ilegal. Ela fez o que estava dentro da lei. A lei foi reconhecida inconstitucional, então não tem por que te indenizar, porque ela agiu dentro da lei enquanto a lei vigorava. É que ninguém te obrigou a fazer os exames antes da hora. Então tu fez os exames, o prejuízo é teu. Exatamente. Tem caso ali, como tu já conversou comigo no outro dia, que pessoas que já estavam dentro da Polícia Militar de Goiás saíram. Sim. Então, assim, evita gastar dinheiro se tu não precisa gastar. E o mais sensato realmente seria a suspensão do concurso. Eu acho que talvez seja isso o que se encaminha para acontecer. Porque aí evita que as pessoas ficarem gastando dinheiro, gasta com avião, etc e tal, e pode depois sair dentro das vagas, tá? Então, talvez isso fosse o mais pertinente. Eu vou fazer só um comentário breve aqui, porque eu vi uma pergunta aqui que já se reiterou. Por que que não tem cota para negro? Pessoal, não tem lei. A cota para negro tem que estar prevista em lei. No estado de Goiás tem lei falando percentual X para negro? Se não tem, princípio da reserva legal. Eu não posso sustentar uma cota para alguém se não tem lei. Então não tem lei, não vai ter cota. Sim. Ponto.
Ah, eu quero que tenha cota para negro. Então você tem que provocar o Poder Legislativo, a Assembleia Legislativa do Estado de Goiás, para que crie uma lei, ok? Eu, por exemplo, junto com então o deputado Humberto Teófilo, alteramos a lei dos concursos públicos no âmbito do Estado de Goiás para trazer mais direitos para os concurseiros, junto com o professor, meu amigo Flamarion Melo. Então, assim, você tem que correr atrás. Agora, o Igor Silveira colocou aqui, um professor, amigo meu, policial penal, corregedor-geral da Polícia Penal do Estado de Goiás, inclusive, e ele colocou aqui, tivemos 32% de mulheres inscritas no concurso, talvez 20, 25%, conclua as demais etapas. Igor, a gente falou exatamente isso no início da live, acho que você não tinha entrado ainda, eu vi aqui que você entrou depois. É o que pode acontecer, é o que a gente falou. Com a lista única, pode acontecer de não ter sequer 20% de mulheres aprovadas. A Alessandra falou assim, os exames médicos... Ah, mas os exames médicos são antes do TAF. Sim, são antes do TAF. Só que ainda não houve a convocação para realizar o exame médico. Está lá no cronograma, né? Então, primeiro vai sair a lista preliminar do resultado da prova objetiva. Depois, a convocação para a prova discursiva, com a lista, com os nomes dos aprovados na prova objetiva e classificados para a prova discursiva. Aí, então, depois que vai sair a lista dos aprovados e classificados na prova discursiva, e aí sim haverá convocação do exame médico. Isso se não suspender o concurso. E como o doutor Renan trouxe de forma totalmente técnica jurídica, sabe, analisando outros dois precedentes, a DIN 7480 do Sergipe, por exemplo, o que caminha para o mais provável acontecer é a suspensão do certame. Ok? Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta pertinente. José, nós já respondemos essa. Eu vou deixar essa live disponível no YouTube também, tá? Para a galera assistir, você compartilhar, deixa seu like aí, seu comentário, o que você acha, beleza? Segue o Dr. Renan aí nas redes sociais. Qual que é o seu Instagram, doutor? @RenanF_ADV. Show. O meu arroba Prof. Lira. Lira com Y, Lyraa, 2 A's no final. Beleza? Quem quiser se manter atualizado aí sobre o mundo de concurso, sobre preparação, pode seguir aí o Prof. Lira e seguir o Dr. Renan Freitas. Beleza? Enquanto isso, senhores, segue normal. Enquanto não tem decisão, segue normal o trâmite, o cronograma. Mas o mais provável que aconteça é que tenha a suspensão do certame antes de ser publicado o resultado. Ok? É o provável, não estou dizendo que vai acontecer, é uma possibilidade. Show de bola, doutor? Acho que nós sanamos aí as principais dúvidas, né? Da galera. Mais do que o que a gente falou, vai ser só especulação. Então, acho que a análise realmente jurídica era essa, até estrenamos um pouco da nossa opinião. E quero aproveitar aqui para agradecer todo mundo que tem apoiado o meu trabalho, não só nessa ação, eu não trabalho só com causas de mulheres, eu trabalho com todo tipo de causas de concurseiro. Bom. Nós temos aí alguns trabalhos muito importantes na fase de investigação social, etapa médica, sempre tem regularidade. E lembrando, William, que nós vamos ter um problema muito grave aqui, que é a acuidade visual. Esse edital aqui reprova a pessoa que usa óculos lá acima do 20/30, né, do 20/40. Então a gente vai ter muito problema nesse concurso. E eu estou de olho nessas ilegalidades, estou trabalhando sempre orientando o pessoal. Então quero agradecer todo mundo que apoia o meu trabalho, em especial nessa questão aqui da Polícia Penal, as mulheres, né? Os homens estão me batendo, brigando comigo, mas é o meu trabalho. Como advogado, eu luto pelo direito dos meus clientes e é isso que eu vou fazer por todos os meus clientes. Eu vou ir até o final, até as últimas consequências, sempre dentro da lei, sempre com bom estudo e amparado, porque advogado estudioso eu sou. Excelente. Isso é notável, isso é notório, isso é sem dúvidas. Doutor, só para finalizar aqui, o último ponto, se o senhor pretende ajuizar alguma ação após o deslinde final dessa questão das vagas das mulheres, se o senhor pretende ajuizar alguma ação para, porventura, ampliar o número de vagas, alguma coisa nesse sentido, em razão da preterição pelos temporários. Eu fui procurado por um grupo de pessoas, nós estamos conversando, mas não fechamos ainda. Por quê? Pessoal, eu até gosto de trabalhar, mas de graça não. Isso é normal, né? Então, nem relógio trabalha de graça. A gente tem que ser remunerado, nós temos que ser remunerados pelo nosso trabalho. Quando eu me dedico a uma causa, eu vou até as últimas consequências, eu fico sem dormir,
Eu trabalho 14, 16 horas no dia, eu pesquiso, eu vou buscar jurisprudência em outros países, converso pessoalmente com os julgadores, então tudo isso leva a que o advogado se esgote. E aí, obviamente, que dependendo do tipo de demanda, eu não consigo fazer outras demandas. Eu tenho que largar alguma coisa de lado para que eu possa me dedicar profundamente a uma causa. Essa causa do VPT é uma dessas causas, é uma causa grande. Tem viabilidade jurídica, o Supremo já falou 3 vezes aí a respeito da inconstitucionalidade desde a emenda constitucional 104 de 2019, de policial penal temporário. Não pode, tem que ser por concurso público. Temos 3 decisões do Supremo falando isso. Então, o caso do VPT, uma vez extirpado, extinguido de Goiás, levaria a uma contratação de mais indivíduos, concorda comigo? Porque se eu tiro o temporário, eu vou ter que contratar e nomear mais efetivos. Isso poderia beneficiar quem está fora das vagas, mas dentro do cadastro de reserva. Neste concurso de agora, é óbvio que pode. Então, Renan, quando é que nós deveríamos ajuizar essa ação? Ontem. Nós deveríamos estar discutindo isso ontem. Mas, até o presente momento, por mais que eu tenha conversado com inúmeras pessoas, não fechamos esse contrato. Não fechamos o contrato, não comecei a trabalhar. Agora, uma questão, doutor, que eu vejo, que eu vislumbro, é que esse concurso, ele não tem um cadastro de reserva efetivo grande, ele tem lá um cadastro de habilitados, que é só para tão somente preencher o número de vagas, certo? É o que está previsto no edital. E isso pode ser questionado também, certo? Veja, assim, eu não consigo questionar hoje. Tem toda uma estratégia que não dá para discutir aqui. E também não vou, digamos assim, entregar aquilo que eu consegui a muito custo, que é o conhecimento. Mas, ó, tema 376 de repercussão geral. Cláusula de barreira é constitucional. Acabou. Tem uma cláusula de barreira no edital, todo mundo se ferrou. É constitucional, o Supremo já disse. Não tem uma forma de a gente derrubar isso? Tem e não tem. Tem e não tem. Por quê? Se eu consigo derrubar o VPT, o governo vai ficar apressado para resolver o problema da segurança pública. Se na ação eu discuto e ele diz, olha, eu não posso tirar o VPT porque eu preciso deles. Tá, mas por que tu precisa? Porque eu não tenho quem contratar. Esse concurso tem 1000 vagas. Sim, mas tu não pode chamar mais gente? Posso. Aconteceu isso em Santa Catarina, Lira. Concurso de 2019, Polícia Penal de Santa Catarina. Na época era agente penitenciário. Agora, depois de todos esses anos, derrubaram uma cláusula do edital e chamaram mais 1000 e pouco. Chamaram agora. Mas por que chamaram mais 1000 e pouco? Exatamente. Nós temos discussão em Santa Catarina com relação ao temporário. Não só do agente penitenciário, né, de outras funções dentro de serviço penitenciário. Mas então quer dizer, quando o Estado ele é compelido a agir, que ele é obrigado a agir, talvez, derrubando o VPT, o próprio Estado, para resolver um problema que nós vamos criar para ele, talvez ele derrube a cláusula de barreira e contrate e nomeie mais. Porque olha a justificativa em juízo. Não, eu não posso tirar o VPT porque eu não tenho ninguém para colocar. Não, mas tem um concurso em andamento. Chama mais ali. Ah, mas o que ele vai dizer? Não, então eu vou criar um novo concurso. Esse é o problema. Porque ele não é obrigado a derrubar a cláusula de barreira. Ele poderia abrir um novo concurso. Como é que eu sei disso? Polícia Militar do Ceará, 2020-2021. Boa. Fez um concurso, nomeou todo mundo, na sequência, fez um outro concurso com uma porrada de vaga. Por que não aproveitou o cadastro de reserva? Porque não quis. Porque não quis. Todo ano tem concurso. Exatamente. Então, o Estado não é obrigado a aproveitar o cadastro de reserva e não é obrigado a derrubar a cláusula de barreira. Por isso que a ação do VPT é uma ação complexa. Boa. Ela não depende apenas de derrubar o VPT. Ela poderia gerar como reflexo um novo concurso ao invés do aproveitamento do cadastro ou a derrubada da cláusula. Então, assim, dá para discutir? Dá, mas isso rende uma outra live. Sim, perfeito. O caráter de reserva, conforme o entendimento do próprio Supremo, é só mera expectativa de direito. Não é direito adquirido. Então, é isso, né? Obrigado, doutor, mais uma vez, por disponibilizar seu tempo precioso para estar aqui com a gente. No meu Instagram, várias lives aí sobre o tema, né? Hoje eu trouxe aí o doutor Renan. Acompanhe aí meu Instagram para as próximas lives. Eu vou seguir acompanhando o deslinde, o desenrolar dessa ação direta de inconstitucionalidade do Partido dos Trabalhadores, pode ter certeza, assim como também o doutor Renan estará acompanhando. Nós dois vamos estar acompanhando de perto aí esse desenrolar, tá bom? Obrigado a todos aí. Espero que vocês valorizem, viu, um pouquinho, porque do que a gente toma de porrada, né, doutor? Putz, cara, de todo lado. E a galera é omissa. Você vê que outros cursinhos, outros professores não tratam sobre o tema.
Mas eu, como concurseiro, eu me sinto na obrigação de tratar e nada, né, nenhuma pessoa melhor para tratar sobre o tema, sobre o próprio advogado que ajuizou a estação popular lá no início. Então, obrigado, doutor Renan. Obrigado, William. Boa noite a todos que estiveram aqui nos presenciando, inclusive a quem nos xingou. Tenha uma boa noite, que Deus abençoe você e amoleça o seu coração. Amém. E qualquer coisa eu estou à disposição lá no direct do Instagram, tá? @proflira, estou respondendo todo mundo também. Assim como o doutor Renan, tem um grupo também dessa ação no WhatsApp, se você quiser entrar, pode chamar a gente aí. Valeu, forte abraço, tamo junto aí. Fiquem com Deus.